Rádio Alta Potência, Economia Alta, porque eu estava agora como entrevistado, agora sou entrevistador, estava falando sobre a nova política industrial e, com certeza, vamos continuar no mesmo ritmo, porém, agora o foco é o agronegócio. Estimados ouvintes, hoje temos um grande prazer de receber Cristiano Aguiar. Cristiano, seja bem-vindo aqui ao programa Economia Alta. Aqui é a Rádio Potência, localizada no bairro da Torre. O nosso proprietário, nosso senhor Sérgio, espero que ele esteja muito bem, está participando agora de um processo cirúrgico, mas que Deus proteja ele, que já saiu. Ótima notícia, amém. Feliz que ele esteja se recuperando. Isso é bom, né? Com certeza. Parabéns, Sérgio. Melhoras aí. Notícias boas, né? Vá para casa. Então, a gente precisa deixar bem claro para os nossos ouvintes, a maioria deles são economistas, não economistas. Nós estamos também sendo ao vivo no YouTube, vai ser gravado. Então, aproveita esse momento para falar muito bem da sua pessoa, da sua empresa e defende muito claramente a importância do agronegócio para a economia brasileira. Porque nós estamos, no pré-momento, comemorando grandes números em 2023. Porém, nós estamos preocupados com o início de 2024. Então, seja bem-vindo, Cristiano Aguiar. A palavra é sua. Faça suas considerações iniciais. Boa noite a todos os ouvintes. Boa noite a todos que fazem também parte da Rádio Alta Potência. É um prazer estar aqui com vocês. E ter ao lado o grande economista, o Paulo, que sempre se colocou à disposição, sempre se colocou em defesa não só do agronegócio, mas de toda a economia brasileira. Por formação, sou economista, conheço o agronegócio, comecei na instituição financeira desde 2004, ou seja, já são 20 anos, como diz os meninos, já estou careca de saber as dificuldades do agro. Os carecas aqui estão dominando. Mas eu também tenho uma formação em gestão empresarial e gestão de finanças, um MBA em finanças corporativas e bancárias. Participo também hoje, junto com o meu investidor, do Conselho de Economia, somos conselheiros lá também. Participo da Embaixada de Negócios, onde a gente procura sempre desenvolver o pequeno, o médio, ali, empresário, fazendo ajuda mútua, para fazer com que também desenvolva a nossa economia, não só paraibana, mas também a economia a nível de Brasil, porque a gente tem que ver o todo, não só a nossa pequena ou nossa grande João Pessoa. Falo pequena porque, em relação às grandes capitais, somos pequenos, mas somos grandes porque abraçamos a todos. Então, é um prazer estar aqui com você essa noite e falar principalmente do agronegócio. Eu falo só que hoje não é o agro, é a indústria do agro. Isso. Ela tem de porteira para dentro e de porteira para fora. Ela movimenta não só os limites das cercas, mas bem além delas, desde o asfalto às grandes cidades. O alimentar, o nosso vestir, o nosso dia a dia faz parte hoje do agro. Ok. Cristiano, nós dois estamos aqui com o balanço 2023, Isso. Perspectivas 2024 da CNA, Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. Isso. Esse balanço está disponível gratuitamente no site da CNA. São números do agronegócio. Exatamente. Então, vamos lá. PIB do agronegócio. Em 2022, 2,6 trilhões de reais. Em 2023, 2,6. Porém, a participação da economia foi 24,4. Veja a participação do agronegócio. Vamos começar logo com essa importância, esse papel do agronegócio no PIB brasileiro. Veja só, Paulo, como o agro é importante, E aqui a gente vê, não foi só as importações, como a gente sempre vê falando, na balança comercial, mas diretamente no produto interno brasileiro, com geração de empregos, com geração de produção direta também, porque eu sempre falo assim, a porteira para dentro é o que a gente vê como o plantio de soja, o plantio da cana, que vai na plantio do milho, mas a gente não vê quanto que o agro também gera fora da porteira. O BIP aqui está trazendo o produto interno, que ele gera negócios fora. Vou dar um exemplo, revenda de pneus. Quantos pneus são feitos para aquelas máquinas? Manutenção. Então, o agro ele não só gera o produto dentro. Irrigação, quantos tubos são feitos? Então, toda uma cadeia que fica não só de dentro da porteira, mas que se precisa fora. Você ainda há pouco estava falando da tecnologia que o agro hoje está tendo. Vejam quantos produtos hoje têm que ser desenvolvidos, muitos específicos, para o meio de produção. E cada vez a gente busca dentro do agro uma produção
maior com a quantidade de área menor. Isso. Né? E aí a gente precisa de tecnologia de ponta, né? Avançada. Né? E aí cada vez mais o agro começa a deixar de ser uma coisa que era do avô, que minha avó deixou uma terrinha ali, para ser o agro da família, o negócio também da família. E que gera empregos. Se você olhar o número de empregos aí... 28,3 milhões de trabalhadores e trabalhadoras estão no agronegócio. Ou seja, 27% do agro foi gerado. Então, existem muitos trabalhadores e trabalhadoras no agronegócio. Fala para esse pessoal aí da importância desse trabalhador. A importância é muito forte, Paulo. Você tem uma ideia hoje, mesmo tendo essa quantidade de emprego, mas ainda está faltando profissionais. Pronto, hoje eu vou dar um exemplo aqui na nossa Paraíba, que para cortar a cana, não é só o cortador, a gente chamava boia fria. Hoje ele tem, além de conhecer ter o trato, ele tem que fazer. A gente está faltando pessoas que queiram trabalhar dentro desse momento do agro, né? Dentro dessa colheita. Como também especializações, pessoas mais especializadas dentro do equipamento, de uma montagem. Então, a gente tem uma geração muito forte do agro, principalmente no Nordeste, tá? De emprego, de geração de emprego, mas hoje a gente está cada vez mais qualificando pessoas para trabalhar dentro do agro, né? Uma renda hoje, média de um trabalhador do campo, ele tem uma variação de 3 mil até 14, 15 mil, dependendo da situação. Né? Seja ele um gerente de fazenda, seja ele um capataz, ali que a gente fala que é o gerente que está ali na frente do dia a dia, né? Que a gente fala que ele está ali cuidando do campo, né? O gestor, né? E aquele cara lá está batalhando, e ele gera receita, não só mais lá dentro, mas ele também, quando traz os filhos, traz para estudar, para a parte educacional e gerar receita. Por isso o papel muito bom da Senar, né? O Senar tem esse potencial enorme de capacitação da mão de obra rural. O Senar também tem uma importância muito grande, Paulo, como instituição. Mas a gente observa também que hoje, vamos dar um exemplo, algumas agroindústrias, eu vou colocar, não vou citar aqui os nomes, porque ela já procura qualificar o seu quadro. Uhum. Trazer também pessoas, certo, de trabalho que traz da universidade, mas parcerias com universidades, parcerias com a escola básica, com escolas técnicas, para trazer cada vez para o agro o trabalho, qualificação. E elas hoje também colocam investimentos, porque sabem que precisa de cada vez mais pessoas qualificadas. Excelente. E agora essa parte que vai gostar é a professora Márcia Paixão, que é a balança comercial. Para onde vão os nossos produtos? O Brasil, estimados ouvintes, 125,7 bilhões de dólares em exportações. A projeção para esse ano é 172,1. E para onde nós estamos exportando? Primeiro, China. Isso. Segundo, União Europeia. Terceiro, Estados Unidos. Quarto, Japão. Quinto, Argentina. Vamos falar sobre essas exportações do agronegócio. A China sempre foi, né, um grande país que precisa ser alimentado. Então, somos o principal, vamos dizer hoje, parceiro da China para alimentar não só a população chinesa, mas a gente alimenta todo o nosso Brasil. Né? Mas você veja como é importante hoje. A gente até fala assim, na pecuária tem um boi China. Né? Quando a China deixou de importar, né, o boi brasileiro, a gente teve uma queda muito grande agora no preço da carne interna. Né? E não só nisso, mas dificuldades até para os grandes frigoríficos e outras operações também. Então, a China hoje, ela tanto importa a nossa soja, nosso milho, nosso trigo, como a parte de pecuária. Então, hoje, na balança comercial, a China faz uma diferença como parceiro, né? Diretamente, entendeu? E ela se prepara cada vez mais aqui dentro do Brasil. Hoje ela tem... A China, no sentido dos investidores chineses, né, melhor colocar assim, que já está investindo, comprando áreas também dentro do Brasil, para que tenham sempre a capacidade, né, de geração, entendeu, de fornecimento de produtos agros. Então, hoje é um principal. Né? Então, a China, dentro da balança comercial é muito importante, porque muita gente acha que é a Europa como um todo, mas a China sozinha, ela já ultrapassa os números da Europa, né, da União Europeia, melhor dizendo. Os Estados Unidos está em terceiro, o Japão em quarto. E aqui ficou a surpresa do Japão e da Argentina. Se a gente olhar a dimensão da Argentina, né,
e do Japão os tamanhos dos países, tá? Você veja que proporcionalmente tivemos um dobro do crescimento aí de 2022 a 2023 da vizinha Argentina. É porque a Argentina sofreu uma seca. Muito forte, né? E teve que importar. Isso. E aí o Brasil supriu essa necessidade dos produtos da Argentina. Por isso que é muito importante os conglomerados, vamos fazer dessa forma, os acordos comerciais entre os países, né? Porque aí você vê a necessidade da Argentina ali principalmente e da exportação também do Brasil para a Argentina. Ok, vamos agora falar de commodities. Isso. Soja, milho, trigo. Bom, o Brasil é um grande produtor de soja, grande produtor de milho, não é um grande produtor de trigo, mas a Embrapa está desenvolvendo. E aí nós somos também um grande exportador de carne bovina, carne de frango, carne suína, leite. O Brasil é uma potência. Então, na sua experiência empresarial, como economista, fala para o meu ouvinte, o que você está percebendo desse grande agronegócio? Veja só, Paulo, hoje a gente avança muito na produção. E ontem eu estava vendo até uma reportagem que provavelmente esse ano, 2024, vamos explodir novamente na produção, no sentido de crescer novamente, mas aí vamos ter a dificuldade da estocagem. Olha só, o Brasil está produzindo muito, mas não tem onde estocar sua produção. Excelente observação. Né? E aí, o que a gente precisa? Precisamos aí, nesse momento de grandes números, de começar a observar nossas estradas. Mas por que tem uma estrada com estocagem? Tem muito, porque quando eu tiro lá no campo, às vezes um caminhão daquele lá, uma carreta, roda 300 a 400 quilômetros para chegar no ponto de estocagem ou para chegar no ponto de exportação, e ele perde muito isso. E essa safra, essa produção fica muito na estrada. A gente precisa de uma estocagem ótima, precisamos de bons silos, né? Precisamos também de investimentos de longo prazo, que hoje até o BNDES anunciou que vai fazer esses novos investimentos. É, né? A nova indústria Brasil. A nova indústria, entendeu? A missão 1 é o agronegócio. É a cadeia produtiva da agroindústria. Da agroindústria. E você falando da pecuária, a gente sempre lembra a pecuária só como boi, né? Mas a pecuária, quando a gente coloca os números, ela inclui o frango, inclui o suíno, ela inclui aqui a parte leiteira. E se você observar a quantidade, né, de carne de frango, ela subiu mais, teve um aumento maior do que a produção da carne bovina, né? Teve um aumento ali em produção. Então, hoje, o Nordeste se destaca muito nessa parte dos frangos, né? Principalmente a nossa região Paraíba, aqui Pernambuco, vizinho, tá? E temos uma tendência muito grande a isso. Você falou algo importante. No Canadá, 85% está tudo lá nos silos. A produção, 85% está guardada. Isso. Por causa das... O Canadá é um país muito grande, é o segundo maior do mundo, e as mudanças climáticas afetam muito. Então você tem que guardar a produção. Você está lá, os silos estão lá. Aqui não. Isso. Além de guardar, Paulo, também temos as oscilações de mercado, como são commodities. Em alguns momentos eles vão estar com preços maiores e menores. Então você tem que ter uma estocagem, não só para guardar o produto, mas também de saber equilibrar o preço, né? Equilibrar o valor do produto ali. Então, quando você tem estocagem, você consegue ajudar o produtor nesse momento, porque senão, se ele tiver uma seca muito grande, ele vai estar muito baixo. E eu sempre falo, o produtor rural é aquele homem que arrisca tudo. Nós somos economistas, mas imagina aí, pegar R$1 milhão e colocar embaixo da terra. É muito dinheiro. É muito dinheiro. E quem teria essa coragem de botar R$1 milhão? O produtor rural tem. E ele vai esperar chover, ele vai esperar ter um bom sol, ele vai esperar ter o momento da colheita certa. Isso. Né? Então, perfeito. E aí vamos para outra área tão importante quanto você falou da silagem, que é a questão da gente ter armazenagem, a gente ter investimentos. E aí nós temos investimentos como Fiagro, isso. CPR, LCA, CRA, e aí vamos investir em ações ordinárias da Kepler Weber, que é a empresa que produz os silos. Você já teve um silo enorme assim? Já. Fala para mim, que eu não conheço. Quando a gente vê de fora o silo, a gente acha... você vê aqui, mas quando você chega cada vez próximo, que tem para entrar, principalmente de soja, né, e de milho, é uma coisa assim imensa. Né? Se a gente olhar aqui, vamos aqui pertinho mesmo, temos aqui o da Sombras ali na estrada de Cabedelo, na BR, que você, quando passa, você vê o que é isso, né? Mas são silos de uma capacidade imensa de estocagem.
E é tudo Kepler Weber, né? Essa empresa é muito forte no agronegócio. Muito forte e cada vez mais desenvolvendo, né? Ela desenvolve novas tecnologias, porque de acordo com cada região, às vezes você vai ter um ponto mais quente, um ponto mais frio e vai ajustando ali. Ela é o small caps no agronegócio. E você falando do Fiagro, você Sim. veja que o Fiagro esse ano foi um dos instrumentos muito forte para o desenvolvimento do agronegócio. E bateu recorde. Bateu recorde, 126% de crescimento no Fiagro. Eu tive a alegria esse ano, em maio, ou melhor, o ano passado, né? Que a gente começou agora em fevereiro, mas foi o ano passado ali na AgriShow, quando foi lançado, né? Junto com a CVM, com os demais bancos, dentro da maior feira da América Latina, que é a AgriShow, a organização e a estruturação dos Fiagros, né? E, então, eles foram utilizados como instrumento para, principalmente, financiamento dos grandes produtores. E eles começaram a participar diretamente da produção, que não tinha, vamos dizer, a legislação não permitia. Então, da medida que foi institucionalizado os Fiagros, na medida que foi constitucionalizado, foi até o Arnaldo Jardins, um dos deputados da frente do agro parlamentar, eu tive até com ele, e isso ajudou muito e está ajudando. Porque, assim, está faltando recurso para o agronegócio. Na verdade, o orçamento ele sempre tem sido maior. Só que o agro também tem crescido muito. Os grandes produtores hoje, eles têm alguns limites, né, de valores ali dentro do manual do crédito rural, ali dentro das linhas obrigatórias, e aí ele não consegue desenvolver tanto. Então, o Fiagro é um dos instrumentos. Fiagro, as CPRs, né, o CRI, entendeu? O CRA. O CRA. Estimado Cristiano, a sua empresa ela é direcionada a que setor? Que público você atende? Hoje, Paulo, atendemos o público geral do agro, né, de todas as formas, e buscando muito demonstrar para ele, o grande produtor e o médio, gestão. Porque quando a gente fala do agro, a gente ainda vê muito, principalmente aqui no Nordeste, o produtor que ainda, vamos dizer, que ele utiliza para acompanhar a produção, ali, às vezes uma planilha do Excel, às vezes só as anotações, e o agro está virando negócio. Isso. E quando eu falo em gestão, não é só na parte do crédito, eu vou tomar um crédito do agro, eu vou tomar uma operação melhor. Não, mas qual o resultado hoje que eu tenho um talhão de cana-de-açúcar? Qual o resultado hoje que eu tenho econômico de retorno? Em longo prazo, curto prazo e médio prazo. E a sua empresa esclarece isso? A gente vai justamente esclarecer isso. E vai ajudar, auxiliar o produtor cada vez mais nessa área para que ele consiga ver processos, consiga tomar decisões, fazer negócios, não só estar dentro do campo, não só mais visualizar as dificuldades, né, climáticas, mas também a parte econômica. Né? Perfeito. Você sabe que o agronegócio depende muito dos transportes. Com certeza. Transporte rodoviário, ferroviário, hidrovia, até chegar aos portos. E os portos brasileiros, no ano passado, com certeza, trabalharam muito. Aqui em Cabedelo houve muita exportação de açúcar. Isso. Você participou disso? Não diretamente, mas certo. Porque ali foi mais as usinas, né? Não essas usinas, né? Mas as grandes, parte ali que puxa o açúcar através da cana, né? E exportação mesmo, né? Porque deixou-se de fazer um pouco do álcool, que hoje, graças a Deus, aqui no Nordeste, principalmente a nossa Paraíba, aí tecnologia, que você veio falando, as usinas hoje elas produzem tanto o álcool como o açúcar. Uhum. Então, se em algum momento a variação de preço do álcool está muito baixa, ela pode produzir o açúcar, ou produzir a cada momento a necessidade. Antes a gente só via uma fonte, só o açúcar ou só o álcool. Não, e hoje a tecnologia já ajuda exatamente dentro disso, né? Que o combustível do álcool, mais à frente a gente vai falar um pouco, acredito, que é o novo combustível verde, né? Isso. Até 2030 ali se preparam, são muito dentro disso. Mas nesse momento a commodity do açúcar tem vindo com bom preço e tem auxiliado o agronegócio nesse desenvolvimento. E a Paraíba tem sido um dos grandes produtores disso aí. Perfeito. Então, estimados ouvintes, o Brasil exporta muito soja em grãos, milho, açúcar de cana em bruto, farelo de soja, carne de frango in natura, carne bovina in natura, celulose, café verde, carne suína in natura e óleo de soja. O Brasil é uma potência no agronegócio. Como é que você está atendendo essa demanda de futuros clientes do agronegócio? Que vai aumentar, com certeza. Vai. Paulo, hoje a gente tem estruturado bem a empresa, né? Já temos hoje mais 2 economistas, né?
Dentro da empresa temos um analista de custos, de controle e processo, porque a gente começa a observar hoje a profissionalização cada vez mais no campo. E essa profissionalização, eu não falo só do técnico, quando eu digo técnico, engenheiro, agrônomo, mas até de novos gestores, administradores, que se propõem a desenvolver o agro com gestão, tomada de decisões econômicas. Então, hoje a gente está se preparando muito dentro desse sentido, que o produtor ele não vai só olhar se está chovendo ou não. Hoje ele olha também os índices econômicos. Isso. O que está acontecendo lá com a soja fora do Brasil, o que está acontecendo com o preço dela hoje, qual a tendência que tem o preço ali do açúcar, a produção do açúcar, do álcool. Então, hoje ele não olha aquela situação que a gente só visualizava o produtor preocupado com a chuva ou com o sol. Não. Hoje ele olha números também. Tem que estar preocupado com a Bolsa de Chicago. Também. Tem alguns produtores, eu já estava falando com um deles, que é um grande pecuarista também, e ele falando isso, que ele acorda, ele vai olhar lá o preço da arroba do boi, vai olhar o preço que está aqui, para tomada de decisões, para saber quantos animais vai para o frigorífico. Tomar decisão para fazer negócio. Exatamente. Ô Cristiano, a gente está crescendo na economia, o agronegócio está contribuindo, o Brasil é uma potência, temos muito o que fazer. Agora vamos pensar um pouco na demanda. Estamos precisando aumentar o quê? O que precisa melhorar, na sua opinião? Que nem tudo é perfeito, só Deus, né? Sim, sim. Paulo, a gente precisa muito melhorar a infraestrutura, principalmente nos grandes Norte e Nordeste. Norte muito forte ali, eu conheci agora o Acre, tive a oportunidade. Parabéns. E ali no Centro-Oeste. A gente vê como precisa ainda de melhorias de estradas, tá? Não só estradas, eu sempre falo estradas, mas não só estradas, mas também não é incentivo do governo, assim, de taxa não, mas ajudar o produtor a crescer, dando aquela infraestrutura, linhas de BNDES disponíveis. Ok. Tá? Por quê? Porque aí você vai ter a melhoria dos portos, como você falou, a gente vai ter escoamento da produção melhor, a gente vai ter também a parte tributária, que produção, gente, campo não é fácil, então você tem que estar ali verificando como está essa parte de tributos, né? Para poder fazer bem, para auxiliar, né? E incentivos dessa forma, eu sempre digo assim, quando o governo ele auxilia no sentido de não atrapalhar, já melhora muito, mas a infraestrutura é muito necessária. A gente precisa melhorar os meios de comunicações no campo, né? A área coberta, vamos dizer, pela nossa famosa internet. Ainda não é muito forte. Não é forte Concordo. ainda, e a gente precisa disso mesmo no campo. Hoje, você viu agora nos Estados Unidos, eles estavam pilotando um trator aqui na sala, na rádio alta potência, e o trator estava a 400 km de distância. Né? Então, por quê? Porque lá eles têm sinais, ele consegue demonstrar o equipamento. A gente precisa também desenvolver o nosso agro nessa potência também, que as grandes cidades hoje têm. Outra coisa preocupante, você vai concordar comigo, eu gostaria que você, pela sua experiência, falasse sobre a questão dos fertilizantes. Como é preocupante isso para o Brasil, né? Isso. A gente assim, sempre se fala o seguinte, de agrotóxico, né? Mas hoje o agro ele se preocupa muito com isso, porque a própria terra, né, ela é muito necessária. Então, o produtor hoje ele cuida muito da terra. Porque tem muita gente que diz, não, que ele está colocando ali fertilizantes que vai colocar dificuldades e a terra não vai ser... Mas não é isso. Hoje procura-se melhorar. Bom, agora vamos dar grande oportunidade para o nosso patrocinador, a Blue BI Solution, direto de São Paulo, falando sobre o agronegócio. Manda aí, Caterine Muso. Boa noite, ouvintes. Eu sou Caterine Muso e estamos aqui para explorar as últimas tendências nacionais do agrobusiness ou agronegócio no programa Economia Alta da Rádio Alta Potência. É importante destacar que o nosso programa é trazido a vocês pela Blue BI Solution, que é líder em fornecer inteligência de negócios para empresas em todo o mundo. Bom, amigos, hoje temos um convidado muito especial, que é jornalista da Associação Comercial de São Paulo, autor do livro Investimentos no Agronegócio, Como Investir em Ativos Financeiros do Agro Brasileiro, o jornalista Ronaldo Mendes,
Ronaldo, é um prazer ter você aqui com a gente. Muito obrigada pela participação. Bom, Ronaldo, quero primeiramente agradecer, né, sua participação e começando aí com algumas perguntas, né, a gente gostaria de entender um pouquinho, fala pra gente um pouquinho sobre a quebra na safra, né, que está projetada aí para a safra entre 2023 e 2024. Como essa redução na safra de grãos pode influenciar a economia agrícola do país? Essa safra de grãos 23 e 24 no Brasil está sendo bem desafiadora, sobretudo por problemas climáticos, né? O fenômeno El Niño ele foi muito acentuado no desenvolvimento desse ciclo, dessa temporada, ocasionando aí em chuvas muito volumosas no sul e, em particular, altas temperaturas e seca no Brasil central. Isso prejudicou o potencial produtivo das lavouras, então teremos uma quebra de safra significativa, tanto órgãos oficiais quanto consultorias estão apontando isso, e ao mesmo tempo um cenário aí muito agudo também de acomodação dos preços das principais commodities agrícolas, sobretudo aí soja e milho. Então isso provoca aí um cenário de apreensão no campo. Não é um cenário de crise, como já disse o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, mas é um cenário de preocupação, um quadro de preocupação, porque isso pode prejudicar aí a capacidade financeira de pagamento dos produtores, com menos produção, menos oferta para se comercializar e também a preços menores, a cotações menores, e isso pode impactar aí a saúde financeira dos produtores. Diante desse cenário, até acompanhei uma coletiva do ministro Fávaro recentemente na Fiesp, e ele disse que o governo estuda aí a apresentação de algumas medidas de apoio aos produtores, sem adiantar quais medidas seriam estas. Essas medidas, de acordo com o titular da pasta da Agricultura, devem ser anunciadas aí até o começo de março. Muito bom, muito bom. Ronaldo, conta pra gente, por gentileza, quais são os desafios que você visualiza que vão ser enfrentados aí pelos agricultores brasileiros diante dessa quebra na safra de grãos? Em relação aos desafios que o produtor brasileiro pode conviver ou enfrentar nessa conjuntura de safra de quebra de produção, né, já vem enfrentando justamente aí um desafio, um gargalo de não conseguir fazer aí honrar os seus compromissos financeiros, né? A quebra de safra ela provoca obviamente uma redução de oferta, menos produção para ser vendida. Isso pode comprometer a saúde financeira do produtor, as margens e tudo mais. Esse é o ponto. Uma questão crucial, estrutural do país é que o seguro rural no Brasil não deslancha. Há um modelo mais voltado à agricultura familiar, que de certo modo acaba atendendo o produtor, mas é um gasto altíssimo para o Tesouro Nacional, então é algo que precisa ser revisto. Mas ao mesmo tempo o seguro rural privado para a categoria de médio produtor para cima, ele acaba não avançando, não é um modelo que no Brasil acabou ainda não acontecendo. O prêmio é muito alto para ser pago, o prêmio é o valor da apólice que tem que ser paga pelo produtor, o governo busca fazer um subsídio desse valor, mas os desafios fiscais do país não permitem um aumento significativo dessa subvenção. Então acaba que o seguro modelo é algo que ainda não avançou no Brasil. A atual administração aí do Ministério da Agricultura, o titular da pasta, o ministro Fávaro, vem buscando redesenhar esse modelo. A expectativa do setor produtivo é que algo possa acontecer aí em breve. Muito bom, Ronaldo, muito bom, brilhante essa análise. Quero parabenizar você pelo seu excelente trabalho. Quero agradecer também a sua presença aqui no programa Economia em Alta. Também os nossos amigos ouvintes acompanharem o brilhante trabalho do Ronaldo através do YouTube no Agropapo. Agropapo é um canal muito bacana com entrevistas, tendências do setor.
por causa dos produtos que são utilizados, mas também por toda uma cadeia que faz com que o custo operacional fique mais alto. Uma coisa que você me revela é que temos também agricultores inadimplentes, infelizmente, né? Temos sim. E essa inadimplência está preocupante, né? Tem cada vez mais sido uma realidade do produtor, né? Chegando cada vez mais próximo dos seus vencimentos. Aí a gente tem por várias situações, seja por quebra de safra, por preço também e variações climáticas, mas tem sido mais intensa pela quebra de safra e a questão de preços, né? Tem sido uma situação um pouco mais... A cana-de-açúcar, a gente chegou no final do ano em torno de 175 a tonelada, começamos esse ano aqui com 1,62, 1,58, então veja que tem uma variação muito grande, né? Tivemos uma produção muito boa aqui no nosso estado, mas teve produtor quando foi fazer ali a colheita, porque a colheita vai até nosso estado até ali em março, que está colhendo com preço já reduzido. E o custo operacional dele, que foi lá no início da safra, foi mais alto. Então, tem que tentar a esse equilíbrio. Cristiano Aguiar, outra coisa também importante, a gente está falando sobre a nova indústria Brasil e dá um ênfase na agricultura de precisão. Como é que você está visualizando, planejando, estudando sobre AP, agricultura de precisão? Como é que está seu know-how aí? Paulo, a agricultura de precisão, ela veio pela necessidade mesmo. Então, ela chegou, vamos dizer assim, no momento principal do que estamos vivendo hoje. Vamos não só agora, mas assim, eu tenho acompanhado o agro nesses últimos 5 anos, a agricultura de precisão tem feito totalmente a diferença. Eu vou te falar um fato para você ter uma ideia. Ouvintes. Produção aqui de cana-de-açúcar. Eu estou pegando um exemplo que a gente vê. A gente tem um tempo médio de vida da produção de cana-de-açúcar de 5 anos, que a gente chama da socaria até lá, né? O círculo de 5 anos. Com a agricultura de precisão, estamos passando para um campo para 12 até 15 anos. Então, estamos aumentando o tempo ali do canavial. E aumentamos a produtividade, que é aqui em torno, era média de 60 toneladas de cana por hectare, para em torno de 150, em alguns lugares até 180. Então, você veja que eu estou basicamente triplicando a produção com o mesmo espaço, certo? E sem ter aquela degradação ao meio ambiente. Pelo contrário, eu estou tendo muito mais cuidado hoje com o meio ambiente. O produtor rural hoje ele tem áreas, né, cada vez mais de reserva ambiental, de instrumentos de como auxiliar na agricultura, seja na pecuária, né, com as tecnologias hoje que temos. Ótimo, você falou um assunto que está na página 56. Licenciamento ambiental, regulamentação do pagamento por serviços ambientais, regulação do mercado de carbono, aplicação do Código Florestal na Mata Atlântica, deve tomar a pauta regulatória e legislativa do setor em 2024. Ou seja, a preocupação do agronegócio com o meio ambiente é verdadeiro. O produtor hoje é um grande defensor do meio ambiente. Muita gente acha que ele vai lá estar devastando. Não, ao contrário. Eu, de ponta a ponta, eu acompanho... Você esteve no Acre, você viu isso? Vi, muito forte. Então, fala para os nossos ouvintes isso aí. E lá é interessante, porque temos lá regiões com 50% da sua área. Você imagina você comprar um prédio, né, e aí de 50% a 80%. Você só pode usar, tem lá 10 apartamentos, você só pode usar 5. Ou só pode usar 2. Porque mais áreas, ao restante da área, você tem 10 mil hectares, você só pode usar 2 mil hectares. São de preservação ambiental. Tá? E que é uma coisa bem interessante que você estava falando agora, que vamos lá tocar, que é o crédito de carbono. É uma nova moeda que cada vez mais está chegando, né? Porque o produtor ele não só cuida da área. E foi interessante lá, que eu tive uma experiência com o pessoal, que um poceiro derrubou uma área da mata, que um poceiro lá, dependendo, ele pode ter de 70 até 200 hectares, 400 hectares, dependendo do modo rural onde ele esteja, tá? Então, ele invadiu uma área do produtor e derrubou ali aproximadamente uns 10 hectares. Os satélites já pegaram, o produtor foi lá, foi notificado e os órgãos ambientais foram lá de imediato para dizer que ele estaria fazendo a derrubada. Quando foram verificar, tinha sido o poceiro lá que tinha derrubado e invadido aquela área lá da mata. Só que o produtor em si, ele teve que assinar um TAC, um termo, né, de ajuste de conduta. Para quê? Para não ter o bloqueio, para não ter
a situação de alerta, mas também de recuperação daquela mata. Ele é o responsável pela mata. Por mais que não tenha sido ele que tenha derrubado, mas ele teve que assinar um termo para que pudesse recuperar. Outra coisa importante, a gente falou muito de agricultura, pecuária, mas temos também a aquicultura, a pesca. Como é que está teu negócio, teus clientes nesse setor? A pesca, cada vez mais, a criação de tilápia, né? Vamos colocar aqui, ela tem sido muito forte. E está aumentando o consumo. Está aumentando o consumo. O brasileiro, cada vez mais, além disso, não só consome o peixe, mas aí a gente não vê mais o peixe nas feiras, né? Vemos mais nos supermercados. Ele, cada vez mais, hoje, a gente já compra o filé, né? A gente já vê o beneficiamento final, né? Então, tem sido muito forte aqui no Nordeste também, está aí no Centro-Oeste, consumidores perfeitos do peixe, né? Não só o peixe que vem do mar, tá, gente? Mas o de viveiro mesmo. E cada vez mais, que é a parte do camarão, da cassinocultura, tem crescido também nessa parte do Nordeste. A gente fala que até o desenvolvimento dele, para bares, para restaurantes, para os demais outros, que o camarão já é mais específico, né? Não vem muito na base da cadeia alimentar, nosso dia a dia, como a carne, como o peixe, mas ele também, o frango, mas ele também tem seu desenvolvimento diretamente em potencial. Cristina Guerra, eu vejo com muito bons olhos a aquicultura, sim, liderada atualmente pela China. A China é a maior potência na aquicultura no mundo. O Brasil ainda tem muito o que crescer. Se você fizer mais projetos, e aí você é empresário, você que está pensando em onde investir, pense na aquicultura também. Isso. Como é que você atenderia esse futuro cliente na aquicultura? Como é que você ia convencer? Veste aqui. Eu gostaria que você me ajudasse. Isso é importante. É uma coisa muito nova, né? Nesse sentido, mas aí é exatamente isso. Como é que a gente visualiza? Primeiro a gente tem que visualizar o mercado, como você falou. O mercado que está ali para prosperar, né? E como é que se prospera? A gente está olhando, começando a olhar os números que temos hoje e o campo que tem de crescimento, Paulo, que é imenso, tá? Porque a gente sempre tem as tradicionais, as culturas, a pecuária, tudo, e a gente está começando com novas atividades, né? O agro, ele é muito assim, desenvolve rapidamente novas atividades e o próprio consumidor, ele começa a exigir cada vez mais a diferença. E aí vemos a nova atividade chegando, entendeu? E se você começar a olhar para os números, né? Aqui estamos na página 64 agora. Na página 64 temos aqui a área, a produção e a exportação. Aí temos a soja, cana-de-açúcar, açúcar, etanol, algodão, laranja, milho, café, arroz, feijão, trigo. Veja, na questão da produção, a cana-de-açúcar se destaca. 664 milhões de toneladas. É muita tonelada de cana-de-açúcar. E o Brasil é o campeão. Agora, na parte de exportação, quem se destaca é a soja. A soja. Porque a commodity é muito forte, né? Hoje a gente não tem só a soja. Quem tem a soja tem o milho. Então você faz a renovação. E ela também, os dois estão na base da cadeia alimentar. Diretamente. E o Brasil melhorou muito na exportação de milho. Muito. Tá. Hoje é o maior do mundo. Isso. Café. O Brasil sempre foi uma potência, tanto na produção quanto na exportação de café. Isso. Agora não temos só campeão, né? Nós temos problema. Eu vejo aqui a questão do trigo. Isso aí. Como é que você com seus contatos com os empresários, com os agentes econômicos, eu estou vendo que a Embrapa está querendo mudar isso aí, né? Isso. Por quê? Porque a gente tem um bom campo, a gente tem tecnologias avançadas e o trigo hoje ainda precisa de ser melhor trabalhado. E esses incentivos, certo? Porque com a tecnologia da própria Embrapa, a gente vai ter um perfil diferente do trigo. Trigo mais que seja aderente às nossas condições climáticas, né? E aí aumenta a nossa produção. Exatamente. E a gente vai deixar de ser mais dependente do trigo importado. Entendeu? Hoje Cristiano, tem uma diferença. Uma coisa que eu gostaria que você, com a sua experiência, eu sei que é muito relevante a sua experiência, agradeço demais a sua participação, estou feliz com você esteja aqui. Fala a questão da fruticultura. Aproveita esse momento agora e fala da fruticultura. A fruticultura, quase não sai. Hoje, nosso vizinho Pernambuco é um dos maiores exportadores.
né? Se a gente olhar ali, o Vale do Petrolina ali, fortíssimo, né? E veja que exportamos uma das melhores frutas, né? Quem diria que o sertão ia ter uva, né? Eu digo sempre que o sertão, o Nordeste, ele só precisa um pouco mais de tecnologia e um pouco mais de água, né? Na medida certa, as frutas são excelentes. Temos uma área gigantesca para ser trabalhada, mas temos também fatores climáticos excelentes para as fruticulturas. Então, o Nordeste a gente sempre vê aqui ó, a manga, o abacaxi, que é diferenciado, né? Temos aqui a mangaba, temos a graviola, a uva, né? Então, o Brasil, hoje, no todo, eu estou falando no Nordeste, mas assim, estamos na nossa região, para puxar nosso lado, claro. É um dos grandes produtores da fruticultura. Excelente. Né? O Brasil atualmente é o terceiro maior produtor de frutas, porém nas exportações está em 23º, 24º. Mas o potencial nosso de aumentar as exportações é enorme. Depende da agroindústria. Estimados ouvintes, se você está pensando em ter projetos, criar projetos, entrar no agronegócio, qual é o contato da sua empresa, Cristiano? Qual é o número? WhatsApp? Hoje a gente utiliza pelo WhatsApp e pelo contato o número DDD 83, número 98809-6965. Onde é que está localizada a sua empresa? Hoje estamos localizados no bairro dos Estados, aqui João Pessoa, né? Na número 102 ali, próximo a Epitácio Pessoa. Perto do Conselho de Economia, Conselho de Economia. Né? Mandar um abraço para nossos amigos Celso Mangueira, João Bosco. Isso, né? E estamos Barros. à disposição. Barros, grande Barros, né? O Alexandre Alexandre, que foi um dos nossos entrevistados aqui, Amadeu. Isso. Bom, outro assunto importante. Agtex, que é as startups do agronegócio. Você tem também contato com Agtex? Paulo, hoje um pouco menos, porque eu quero desenvolver um pouco mais isso, porque elas estão muito fortes no desenvolvimento nesse novo nicho de mercado, tá? E na feira agora que eu vou participar da AgriShow, justamente uma das ideias é estar mais próximo, porque a gente trabalha muito com a parte de financiamento de crédito e as startups nesse setor, né, de desenvolvimento tecnológico são muito fortes e elas estão chegando com muita força, né, através do financiamento de alguns fundos de investimento, né? Eu vejo com muito bons olhos mais drones agrícolas, mais sensores, mais tecnologia, mais GPS, mais internet, robô. Todos vão ter robô. Então, No agronegócio tem robô. tem robô. Eu estava lendo essa semana como uma colheitadeira, a distância estava sendo controlada, né? Sabendo exatamente por ligação de GPS, por todos os pontos, e fazer todo o trabalho, dia a dia, né, da máquina, e com uma produtividade excelente, entendeu? Não, o Brasil, sem dúvida nenhuma, é uma potência. Celeiro mesmo. Vai se tornar um celeiro do mundo. Temos todo o potencial e você precisa investir no agronegócio. Não precisa ser agricultor para investir no agronegócio. Hoje você tem um mercado financeiro. Fala um pouco aí desse teu conhecimento do mercado financeiro. Como é que você atua aí? Hoje, dentro do mercado financeiro, temos vários fundos de investimentos, né, com os seus ativos voltados para o agro, né? Seja ele em soja, seja ele em milho, né? Se você, olha, eu não tenho ali, né, plantio de milho, mas você for atrás de um fundo de investimento, um Fiagro, você vai encontrar, que ele é onde ele investe diretamente. E aí você vai acompanhar e vai ajudar a agricultura, não só a agricultura, mas o agronegócio brasileiro a crescer. E ter os retornos dele também, que é muito bom. Perfeito. Tá? Bom, infelizmente, a questão do tempo, faltam só 8 minutos para a gente terminar o nosso programa Economia Alta. Estamos aqui com o economista Cristiano Aguiar, também conselheiro do Conselho Regional da Economia, sócio do Fórum Celso Furtado, Desenvolvimento da Paraíba. Cristiano, eu gostaria que você aproveitasse esses minutos finais, suas considerações finais, revelasse todo o seu conhecimento, tentasse mostrar para os nossos ouvintes quão é importante investir na pecuária, na agricultura, na aquicultura, enfim. Aproveita esse espaço para mostrar o papel do agronegócio na economia brasileira. Paulo, o agronegócio hoje representa muito, não só para a economia brasileira, até o dia a dia das nossas vidas, né? Eu sempre falo, para você se alimentar, alguém teve que produzir, alguém teve que plantar, alguém teve que tratar, seja tratar a terra, seja preocupar ali no campo com a pecuária, seja ele
a parte bovina, seja ele a parte de frango, mas todo tem um tratamento, todos se preocupam ao acordar, trazer o alimento para a mesa. E o produtor, ele está ali sempre à ponta, sempre disposto, sempre falo. Um dos grandes empreendedores é um produtor rural, né? Que ele compra, que ele coloca o dinheiro embaixo da terra e acredita nos resultados, né? Se hoje eu estou com esse terno, essa camisa, foi produzido pelo agro, né? Toda hoje que temos, se a gente olhar, desde a celulose, desde o cafezinho da fim de tarde, que faz tão bem, né? Seja ele o café do bom papo, do dia a dia, que a gente chama de tomar um bom café, bons negócios são fechados também, café, vem do agro, né? Então, hoje, o agronegócio, ele movimenta a economia como um todo, né? E eu te falo o seguinte, se puder você investir no agro, não estou dizendo só comprar terra, não, Paulo? É verdade. Mas os fundos de investimento estão à disposição, né? Cada um de nós podemos ver o agro como um grande mola mestre da economia, não só como aquele muitas vezes vê assim, não, o produtor do agro é aquele que está ali, não se preocupa com o verde, não, é o contrário, ele se preocupa também com o verde. Hoje temos, né, até a Bolsa de Valores Manaus, que é a Bolsa Verde, né, que já está se preparando aí para a recuperação cada vez mais, né, da nossa parte verde, né, do carbono, do sequestro de carbono. Então, o produtor rural, ele é um grande desenvolvedor nesse sentido. Eu gostaria de mandar um grande abraço para a BlueBI Solution em São Paulo e para Alexandre Ribeiro. Excelente entrevista do ponto de vista da gestão de negócios. Os empreendedores do agro têm apoio na Paraíba. Exato, Alexandre também faz parte lá conosco, né? Ele é um grande e excelente gestor. Ele também trabalha ali com a parte de controle, ele que faz toda a parte de orçamentos, acompanhamentos e gestão junto conosco lá na LMG. Bom, a gente aqui não tem o cafezinho da São Brás, nem a pipoca, nem o milho da São Brás, aí não chegou esse patrocínio ainda aqui, está apenas da BlueBI Solution, leve da Green Go Capital e do Grupo Fiorini lá em São Paulo. Tem, meus patrocinadores estão fora do estado da Paraíba, porém, agradeço demais a participação do Cristiano Aguiar. Acredito que transmitimos a importância do agronegócio. Não é fácil falar em pouco tempo, 1 minuto, 1 hora, é pouco tempo. Tem que ter mais tempo. E o agronegócio está de parabéns pelo todo o trabalho que realizou no ano de 2023. Estamos apoiando o agronegócio agora no ano de 2024. Temos problemas nas mudanças climáticas, sim, essas questões que não dependem de nós, mas acreditem, vamos superar, vamos chegar lá e o agronegócio, a agroindústria, a agricultura, a pecuária, enfim, vai contribuir para que eu possa deixar um dia dizer para a minha filha que está lá no Canadá, nós também somos um país desenvolvido. Vai depender do nosso trabalho, transformar o Brasil num país desenvolvido. E o agronegócio, a agricultura de precisão, tem um excelente papel. Trabalhe, estude, se dedique. Você ainda não percebeu ainda que momento entrar é a hora. Porque você vai entrar num momento difícil, não tem momento difícil nem momento fácil. Tem momento de decisão. Essa é a questão. Se você quer, você consegue. Se você quer produzir, você produz. Se você quer exportar, você exporta. Eu sou um escritor. Eu gosto de escrever. Já escrevi mais de 300 artigos. Sabe onde eu escrevo? No Canadá. Sabe por quê? Porque o pessoal gosta de ler. Gosta de ler. E o pessoal fala francês e inglês, mas traduz para português. No Google, rapidinho. Então, estimados ouvintes, aproveite o momento para investir no agronegócio. É uma excelente dica. Conselho aqui do economista Paulo Galvão Júnior. Aproveite e invista no que é nosso, na nossa terra, do Brasil. Agradeço demais a participação de todos e fiquem para o próximo programa aleatórios com meus estimados amigos Wally e Dri. Um forte abraço e até o próximo Economia Alta.